Capítulo 2. Quando você crê em Deus, mas tem vergonha do seu passado. Quando eu cursava o 7º ano do ensino fundamental, tive uma queda por uma mulher mais velha. Missy era a vizinha de cabelos loiros, olhos azuis, absolutamente misteriosa, de outra turma. Bastava que balançasse o cabelo para fazer meu coração palpitar. Era o pacote completo, ou seja, sabia subir em árvores e pescar lagostim. Sempre que me aproximava de Miss, eu congelava feito um lago de Dakota do Norte em dezembro. Tentei conquistar-lhe o amor da maneira tradicional. Meu amigo lhe passou um bilhete por meio da amiga dela, perguntando se, por algum estranho capricho do destino, caso eu gostasse dela, se ela... Bem, acreditava que poderia, sabe, talvez me corresponder. Via telefone sem fio da escola, deixei claro, mas sendo muito sutil, que se ela quisesse sair comigo, era provável que eu também estivesse disposto a sair com ela. Durante o dia eu rastreava cada movimento dela e, à noite, sonhava em salvá-la de piratas malvados. Em vão. Missy não estava interessada em um garoto mais jovem. Então aconteceu. Uma tarde gloriosa, ela me convidou para ir à sua casa ver um sapo que apanhara. Foi nojento. Prendendo o sapo, dentro de uma lata de café Folgers, Miss me perguntou se achava que ela devia matá-lo. Nunca fui grande fã de sapocídio, mas, quando ela perguntou, tinha no rosto a expressão de quem diz: "Você deveria concordar comigo se quer que eu veleje naquele seu navio pirata para sempre." Por isso, cegado por um caso agudo de amor adolescente, concordei que ela deveria matar o sapo. Miss deitou o sapo de costas. A barriga branca dele ficou voltada para cima, as pernas chutando o ar em desespero, tentando se agarrar em alguma coisa. Fiquei apenas observando enquanto minha linda maluca esmagava o sapo sob as bordas ásperas e enferrujadas da lata de café. A boca do saltador indefeso escancarou-se. Seus olhos saltaram fora da cabeça enquanto ele sofria uma morte longa, lenta. Nunca mais consegui olhar para Missy, ou para mim mesmo, do mesmo jeito depois daquilo. Saber que minha opção custara a vida de um sapo inocente me fez mergulhar em uma depressão repleta de vergonha. Na minha mente de aluno do final do ensino fundamental, cometeram um pecado horrendo. Daquele momento em diante, minha vida pareceu mais obscura. Antes daquele encontro terrível, via-me como um garoto basicamente bom. Claro, roubava goma de mascar, fofocava com minha irmã e corria pelos corredores da escola. Mas tirar a vida daquele sapo cruzara algum limite moral do universo. Eu cometera um ato ruim. Pela primeira vez na vida, senti vergonha. Não seria a última. A vergonha foi uma contribuinte direta para os meus anos de ateísmo cristão, como é para muita gente. Quando nos sentimos consumidos pela vergonha em relação a decisões e ações, a crença em Deus não se pode desenvolver para um relacionamento de amor. Com o tempo, acumulamos uma lista tão longa de pecados que não conseguimos entender como seria possível que Deus nos perdoasse. Trancafiados em uma prisão de vergonha, muitos cristãos ateus odeiam o próprio passado e a si mesmos em igual medida, e parece não haver esperança de fuga. Na condição de assassino em segundo grau de um sapo, aprendi a equiparar o que fiz com quem eu era. Então, nos anos seguintes, toda vez que pecava, a lição era reforçada. Eu não fizera algo ruim. Eu era ruim. Acreditava mesmo que, se as pessoas conhecessem meu verdadeiro eu, não gostariam de mim. E isso valia em dobro em se tratando de Deus. Ano após ano permaneci escondido atrás de uma falsa confiança, de realizações e relacionamentos superficiais. Poucas pessoas, se é que havia alguma, conheciam o meu verdadeiro eu. Em pouco tempo, deixei de ter certeza se eu mesmo o conhecia. Sempre a vergonha. Como pastor, tenho descoberto que muita gente morre aos poucos dentro de um túmulo secreto de vergonha. Algumas pessoas se envergonham da condição financeira precária, importunadas pela culpa em razão de gastos e dívidas irresponsáveis. Outras se envergonham de pecado sexual do passado. Muitas carregam consigo, para dentro de relacionamentos futuros, extrema culpa. Um número incalculável vive mutilado pela vergonha dos vícios secretos. Há pessoas que chegam a conviver com a falsa culpa depois de sofrer abuso sexual. Em geral,
A vergonha segue um padrão, um ciclo de auto-recriminação e mentiras a reivindicar uma vida após a outra. Primeiro, vivenciamos um acontecimento intensamente doloroso. Segundo, cremos na mentira de que somos nossa dor e fracasso. Eles não são apenas algo que fazemos ou fizemos para nós, e experimentamos vergonha. Por fim, nossos sentimentos de vergonha nos prendem na armadilha de fazer-nos pensar que talvez nunca nos recuperemos, que, na verdade, nem o merecíamos. Alguns anos atrás, nossa igreja desenvolveu o site www.mysecret.tv, no qual as pessoas podiam confessar qualquer coisa e convidar outros a orar por elas. Muitas das confissões ali registradas, de uma sinceridade angustiante, ilustram as mentiras do ciclo da vergonha em que pessoas feridas acreditam. Uma moça escreveu: "Fui estuprada aos 9 anos e, por algum tempo, envolvi-me sexualmente com diversos meninos. Envergonho-me disso e só contei para as 2 pessoas sobre o estupro. Sei que era apenas uma criança, mas isso ainda me faz achar que sou uma pessoa horrível. Por causa do que fiz, sinto-me suja e não acho que alguém vá me amar de verdade." Um rapaz confessou: "Gravei um vídeo de minha irmã mais nova tirando a roupa. Graças a Deus, ela me pegou logo na primeira vez. Meti-me em enorme confusão e fico contente por isso. Do contrário, poderia ter enveredado por um caminho muito ruim. Nunca mais fiz nada parecido, mas me odeio por esse episódio. Sinto como se tivesse arruinado minha família inteira. Minha irmã me odeia. Minha família me odeia. Todo mundo me odeia. Sou um monstro." Quando a dor do passado se transforma em sua identidade presente, o ciclo da vergonha fez mais uma vítima. Como a criança que tira a casquinha de uma ferida repetidas vezes, muita gente machucada vive debaixo da dor não curada. Encontrando uma saída. Por favor, entenda, há uma saída desse ciclo. Ela é diferente para cada pessoa, mas também possível para todo mundo, pela graça de Deus. Por mais incrível e irreversível que seja a vergonha da pessoa em seu poder de incapacitar. Quando permitimos a vergonha controlar nossos atos, ficamos impossibilitados de conhecer a Deus, pois não conseguimos viver para Ele. Os cristãos ateus vivem como se Deus não existisse porque, em seu ciclo de vergonha, Ele não parece existir. Um dos discípulos de Jesus, Pedro, escapou da sua prisão de vergonha, embora a luta tenha sido longa. Jesus previu a traição desse pescador convertido em discípulo, e Pedro imediata e apaixonadamente negou que algum dia fosse capaz de dar as costas para Jesus. "Permanecerei fiel do seu lado até o fim", ele insistiu. É lamentável, mas os acontecimentos da vida real logo provaram que Pedro estava errado. O canto de um galo lembrou da previsão de Jesus, forçando-o a enfrentar seu fracasso triplo e esmagador. Todavia, Pedro se recusou a acreditar na mentira de que sua traição agora o estigmatizava como um traidor. Fragilizado e arrependido, ele clamou a Deus por perdão. Após sua ressurreição, Jesus honrou a súplica desesperada de Pedro. Seu perdão e restauração concederam a Pedro uma paixão renovada e a coragem para pregar uma mensagem ousada no Pentecoste e tornar-se um dos líderes da igreja cristã. Seu fracasso, transformado de tragédia em triunfo por intermédio do arrependimento e do perdão de Deus, passou a ser uma lição de desenvolvimento de caráter que abriu o caminho para a vitória do reino. Quebrando as algemas da vergonha. Como Pedro, os cristãos ateus podem se libertar do ciclo da vergonha. Vivemos debaixo da derrota privada, mas Deus quer renovar nosso coração e nossa mente e enviar-nos a seu mundo como luzes que brilham na escuridão. Como Pedro, podemos nos deixar convencer pela verdade, qual seja, não somos o nosso pecado, tampouco o que os outros nos têm feito. Em vez disso, somos quem Deus afirma que somos, seus filhos. Perdoáveis, mutáveis, capazes, moldáveis e constrangidos pelo amor divino ilimitado. O primeiro passo para vencer a vergonha é aceitar aquilo que não pode ser mudado. No Antigo Testamento, o rei Davi seduziu a esposa do amigo, engravidou-a e usou seu poder para assegurar que o amigo fosse morto em batalha. Tempos depois, um profeta chamado Natã confrontou Davi acerca do seu pecado.
O rei devia achar que tinha todos os motivos do mundo para dar ouvidos às mentiras da vergonha. No entanto, em vez de ceder a um ciclo que lhe ocupasse a vida inteira, ele expôs o próprio passado na esperança de encontrar um caminho para seguir em frente. Encontrar um modo de seguir em frente. O Salmo 51 registra o belo arrependimento de um rei caído. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Davi não tenta fingir inocência, foi sincero. Tampouco permitiu que a armadilha da culpa o roubasse, ou a Deus, da alegria de uma vida redimida e restaurada. Sabia que não podia mudar o passado, mas esperava poder mudar o futuro. Quando esperamos naquilo que Deus tem prometido, ordenado, nossa esperança é a mesma coisa que certeza. Pouco antes de entregar a minha vida a Cristo na faculdade, tomei uma decisão ruim, muito semelhante à de Davi. Estava namorando uma doce garota cristã. Como eu não era cristão, cedi a uma tentação destrutiva. Na época, eu era presidente da minha fraternidade e tinha um irmãozinho, um membro mais novo, sob meus cuidados. Ele tinha também um namoro sério. Certa noite, durante uma festa a que ele não comparecera por estar fora da cidade, sua namorada deu em cima de mim. Resisti a princípio, mas, depois de alguns drinks a mais, traí minha namorada e meu irmão. Em questão de dias, o fato de termos ficado juntos caiu no conhecimento público. Passei de líder respeitado a traidor desprezado. A vida como eu a conhecia acabara. Não via como alguém podia ser resgatado depois de cometer tamanha traição. Mas temia o suficiente por meu futuro e ousava acalentar a esperança suficiente para ele. Por isso, de alguma forma permiti que meu pecado me conduzisse em direção a Deus, não para longe dele. Pela graça de Deus, em vez de me voltar para dentro, para uma prisão de vergonha, voltei-me para cima, para o Deus da cura e da esperança. Com a ajuda de um amigo sábio, percebi que, embora não pudesse desfazer meu erro, podia agir certo daquele momento em diante. Minha tentativa de reparação começou com vários pedidos sinceros de perdão. Não fiquei surpreso ao descobrir que as pessoas que ferira não me quiseram perdoar de imediato. Meu arrependimento, no entanto, foi o primeiro passo na direção correta. Apesar de minhas tentativas de corrigir o erro não terem reparado na mesma hora nossos relacionamentos destruídos, ajudaram a dar início à cura do meu quebrantamento interior. Com o tempo, em virtude do poder restaurador de Cristo, ficamos amigos de novo. Para muitos, é difícil aceitar que o passado ficou para trás. Às vezes, custa muito deixá-lo ali no lugar que lhe é devido. Mas, enquanto não o fizermos, não conseguiremos fazer as pazes com o presente, nem avançar rumo ao futuro com esperança. Mudando seu futuro. Tendo aceitado a imutabilidade do passado, precisamos adotar a ideia de que Deus pode mudar nosso futuro. Sempre nos lembraremos do que aconteceu, mas não somos o que aconteceu. E é isso que precisamos acreditar. Somos quem Deus diz que somos, nova criação. Ao rejeitarmos o que nossa vergonha diz a nosso respeito, enfim conseguiremos escutar o que Deus diz sobre nós. Ele trabalha em todas as coisas para produzir o bem em nossa vida porque o amamos e somos chamados de acordo com seu propósito. Por feliz que parecesse, Rebeca, uma voluntária fiel da nossa igreja, mãe de 2 crianças, guardava um segredo sombrio. Durante anos, ela devorou toda a comida que sentiu vontade de comer, só para depois se refugiar em um banheiro e vomitar tudo. Com vergonha da própria luta, de alguma forma ela conseguiu manter a bulimia escondida de todo mundo. Presumindo que a filha de 3 anos não entenderia o que ela estava fazendo, permitiu que a menina, bastante impressionável, entrasse uma vez com ela no banheiro e a visse vomitar. Rebeca nunca imaginou que a filha começaria a imitá-la enfiando o dedo na garganta.
Com o tempo, ciente de que a menina repetia seu comportamento, Rebeca concluiu que era hora de abrir o jogo com relação a seu dilema. Jamais esquecerei suas lágrimas enquanto ela confessava a vários de nós da igreja. Em vez de lhe voltarem as costas, todos, incluindo seu marido, mais que depressa a abraçaram. Rebeca, por iniciativa própria, buscou a ajuda de um terapeuta cristão e aos poucos foi vencendo as trevas da sua dor até sair para a luz curadora de Cristo. Felizmente, Deus tem transformado essa luta em ministério. Rebeca reconhece sem rodeios os desafios do passado e vem ajudando diversas mulheres que têm vivido na mesma escuridão particular. Se você convive com uma grande vergonha, Deus pode operar um milagre semelhante em seu favor. E, quando Ele o faz, podemos passar a ser melhores do que novos. Uma vez curado, o nosso osso quebrado costuma ficar mais forte na extremidade da fratura. De igual modo, Deus pode dar novo destino à vergonha de fracassos passados para que contribuam maravilhosamente com seu sucesso futuro. Traí meus amigos de faculdade. Na verdade, trair as namoradas fazia parte da minha rotina. No fundo, perguntava-me se algum dia conseguiria ser fiel a uma mulher no casamento. Por seu poder, Deus levou embora a vergonha do meu passado, perdoou-me e me fez melhor do que novo. Minha fraqueza de outrora foi substituída por uma força igual e oposta. Minha fidelidade para com minha esposa, em todos os aspectos, representa uma parte importante da minha história, que já foi um profundo senso de pecado e vergonha, Deus usou para o bem. E Ele está ansioso por fazer o mesmo com você.